Você sabia que uma simples planta, esquecida pela humanidade, guardava o segredo para um dos avanços mais impressionantes da medicina moderna? Esta é a história de como o desconhecido se tornou a chave para o progresso. A Perovskia, também conhecida como lavanda russa, é uma planta que durante séculos foi usada apenas como ornamentação em jardins ou como tempero em algumas regiões da Ásia Central. Mas o que quase ninguém sabia é que suas folhas e flores abrigavam compostos químicos que poderiam mudar o curso da história da medicina. Os antigos moradores da região de onde a planta é originária, sem saber exatamente o porquê, a utilizavam em chás para aliviar dores. Era considerada uma erva espiritual, ligada a rituais de cura. Entretanto, com o tempo, seu uso foi desaparecendo da cultura popular, relegando a Perovskia ao esquecimento. Nos anos 1990, cientistas que estudavam plantas adaptadas a ambientes extremos se depararam com a Perovskia. Ao analisar sua estrutura química, descobriram que ela continha uma substância chamada perovskatina. Inicialmente, acreditava-se que essa substância era tóxica para o organismo humano. No entanto, testes em laboratório mostraram que, em doses controladas, ela possuía propriedades incrivelmente promissoras no combate a células indesejadas resistentes a tratamentos convencionais. A perovskatina tem a capacidade de induzir a apoptose ou autodestruição da célula em células danosas, enquanto poupa as células saudáveis, um verdadeiro graal na ciência moderna. Mas o que torna isso tão especial? Outras substâncias tentaram fazer o mesmo, mas falharam em atingir um nível de seletividade tão impressionante. Há registros de que essa descoberta foi um golpe de sorte. Durante um estudo sobre a resistência de algumas plantas à radiação UV, cientistas identificaram que a Perovskia produzia a perovskatina como uma defesa contra danos celulares. Esse escudo natural despertou a curiosidade. Se protegia a planta, poderia proteger os humanos? A descoberta gerou um frenesi na comunidade científica. No entanto, a extração da perovskatina em larga escala era um desafio. A planta crescia apenas em condições climáticas específicas e produzia o composto em concentrações muito baixas. Empresas investiram milhões para criar versões sintéticas da substância. Ao longo de mais de 2 décadas, avanços na biotecnologia finalmente permitiram que o composto fosse produzido de forma viável, levando ao desenvolvimento de tratamentos mais eficazes para condições complexas. Hoje, a perovskatina é parte de um coquetel de soluções que oferece esperança para pacientes que antes não tinham opções. Mas nem tudo foi fácil. Movimentos ambientalistas alertaram para a exploração desenfreada da planta em regiões nativas, ameaçando seu habitat natural. Isso gerou debates acalorados sobre o equilíbrio entre avanços científicos e preservação ambiental. Curiosamente, a Perovskia também ganhou notoriedade entre estudiosos da botânica por outro motivo. Ela é uma planta que prospera em solos pobres e condições adversas, quase como se simbolizasse a resiliência da própria vida. Essa resistência chamou a atenção de agrônomos que começaram a estudar seu potencial para revitalizar áreas devastadas pelo homem. A história da Perovskia nos faz refletir sobre quantos segredos a natureza ainda guarda. Quantas plantas, minerais ou organismos microscópicos estão escondidos em florestas, oceanos ou mesmo em nossos quintais, esperando para serem descobertos. A humanidade parece ter um histórico de ignorar aquilo que não entende. Quando vemos uma planta comum, dificilmente imaginamos que ela possa conter algo extraordinário. Será que estamos
negligenciando outras descobertas porque olhamos apenas na superfície. A cada área desmatada ou ecossistema destruído, perdemos não apenas biodiversidade, mas também a chance de avançar como humanidade. É como se estivéssemos queimando páginas de um livro que ainda nem começamos a ler. Em termos culturais, a Perovskaya carrega um simbolismo profundo. Ela nos lembra que muitas vezes o extraordinário se esconde no comum. As ferramentas para resolver nossos maiores problemas podem estar diante de nós, aguardando o momento certo para serem percebidas. E há algo quase poético nisso. A planta, antes vista como mero adorno, tornou-se uma aliada no combate aos grandes desafios da vida humana. Sua história é um lembrete poderoso de que o progresso pode vir de onde menos esperamos. Algumas curiosidades sobre a Perovskaya. O nome Perovskaya foi dado em homenagem ao diplomata russo Vassily Perovsky, que nunca imaginou que a planta associada ao seu nome salvaria vidas. Durante os primeiros estudos, pesquisadores relataram um odor característico nas flores, que, curiosamente, acalmava ratos de laboratório expostos a ambientes estressantes. Isso levou a estudos paralelos sobre o efeito relaxante da planta. Comunidades antigas acreditavam que a Perovskaya tinha o poder de afastar energias negativas. Alguns estudiosos especulam que esse simbolismo possa ter ligação com os efeitos benéficos que os antigos sentiam sem saber a explicação científica. Hoje, a Perovskaya está sendo estudada em outros campos, como a criação de bioplásticos sustentáveis devido à sua composição resiliente. De uma planta ignorada a uma solução revolucionária, a Perovskaya nos lembra que os maiores tesouros podem estar onde menos esperamos. E você, já se perguntou o que o mundo ainda pode nos revelar? Talvez a resposta não esteja tão longe quanto imaginamos, mas sim nas coisas simples que ainda não aprendemos a valorizar. No fim, será que estamos realmente explorando o potencial do nosso planeta? Ou será que, como a Perovskaya, estamos deixando algo incrível passar despercebido? A natureza frequentemente nos dá respostas antes mesmo de fazermos as perguntas. A perovskatina, por exemplo, pode não ser um caso isolado. Cientistas estimam que apenas 10% das espécies vegetais tenham sido estudadas em profundidade, enquanto o restante permanece um mistério. Imagine o impacto que essas descobertas poderiam ter. Estamos falando de avanços que podem não apenas transformar áreas como saúde e sustentabilidade, mas também impulsionar a exploração espacial. Afinal, se uma planta pode sobreviver em ambientes extremos na Terra, quem garante que organismos semelhantes não possam prosperar em Marte ou em outro planeta? Essa busca por respostas na natureza também levanta questões éticas. Até onde devemos ir para explorar esses recursos sem comprometer a própria biodiversidade? Será que estamos equilibrando o progresso com a preservação ou estamos repetindo os erros do passado, explorando sem considerar as consequências? A Perovskaya também nos desafia a pensar sobre o papel do acaso na ciência. Se não fosse pelo interesse de um grupo específico de pesquisadores, talvez seus segredos continuassem enterrados. Quantas outras Perovskayas ainda estão à espera de serem descobertas por olhos atentos e mentes curiosas? No final das contas, a história da Perovskaya não é apenas sobre avanços tecnológicos ou ciência. É um lembrete de que a verdadeira riqueza da humanidade está na curiosidade e no desejo de explorar o desconhecido. Porque, no fim, a busca pelo conhecimento é, em si, a maior aventura que podemos empreender.